Olá, bem-vindos a mais um programa Saco de Gatos. Meu nome é João Brajal e eu sou colaborador da editora Alameda. Quem retorna hoje ao Saco de Gatos é Maurício Ayer. O Maurício foi um dos primeiros convidados aqui do programa Saco de Gatos, porque no ano passado ele lançou, em conjunto com a Joana Monteleone, a coletânea Cachaça, História e Literatura. Mas hoje, o Maurício, que é formado em música e composição pela Faculdade Santa Marcelina e doutor em literatura pela FEFELESH USP, vem falar do seu novo livro, que tem como título A Música do Fim do Mundo, Orquestrações de Literatura, Teatro, Cinema em Marguerite Duras. Então, após a vinheta, a gente volta com o Maurício Ayer. Olá, Maurício, tudo bem? Olá, João. Tudo bom? Tudo bom a todos e todas que nos assistem? Eu fiquei na dúvida sobre se o papo de hoje era sobre música, literatura ou cinema, Maurício. O que você me diz? Pois o livro atravessa justamente esses campos, né? Ele trata, é um estudo que eu fiz, né, sobre uma obra da Marguerite Duras, que é um livro, né? Mas que ela escreve o livro como um texto teatro-filme, então é um livro que funciona ao mesmo tempo como romance, como peça de teatro e roteiro de cinema. Ela fez um filme a partir desse livro, e o filme é mais conhecido do que o livro, né? E, além de tudo, eu estudo como a música atravessa todo esse balaio de gatos. Tá, Então, realmente, esse livro atravessa todos esses campos. muito bem. Maurício, agora vamos do começo. Por que o título A Música do Fim do Mundo? Então, esse título ele chama atenção, né, para algo que me parece que é muito atual na obra da Marguerite Duras, né? Essa India Song, né, que é a obra que eu estudo em profundidade, né? Falo de muitas obras, mas essa é aquela na qual eu me detenho. Ela foi um livro escrito e publicado em 1973 e um filme realizado em 74 e que circulou mais em 75. Então, é nesse período que ele se insere. E, ao mesmo tempo, ela retoma no livro um romance que ela havia escrito e publicado em 65, chamado O Vice-Cônsul. Nessa obra, nesse conjunto de obras aí, né, o romance, o livro, depois o filme, ela trata de uma questão que ela chama do fim do mundo, né? Mas ela está observando, né? Quer dizer, ela vive no meio disso. Você tem 68, né? Maio de 68, que ela vai viver muito intensamente. E maio de 68, para ela, como para muitos, né, significava tentar pôr abaixo, né, um mundo construído a partir da Europa, e que se construía justamente a partir da imposição de uma série de tradições, de modos de pensar, de modo de existir, tanto geracional, né, no universo ali europeu, como, e isso é fundamental para Marguerite Duras, do ponto de vista colonial, né? Quer dizer, a Europa impôs, né, ao mundo, o, pelo poder das suas armas e dos seus meios de dominação, um certo modo de existir, né? E Ela isso, nasceu no o que, Vietnã, não foi? como? A Marguerite nasceu no Vietnã, não foi? Sim.
Ela nasce... Ela é filha de franceses, né? Um casal de professores franceses, mas ela nasce na então Indochina, sob colonização francesa, né? O atual Vietnã. Então, ela viveu, né, muito de perto essa questão na infância e adolescência, né? Há uma vivência especialmente dura com relação à mãe dela, porque quando o pai morre, a mãe obtém, né, quer dizer, a um custo, né, quer dizer, ela adquire uma concessão de terras para cultivar arroz e sustentar os filhos, né, se reorganizar, e acaba, por conta justamente da corrupção colonial, concedem a ela uma terra incultivável, que era invadida pelas águas do mar durante uma parte do ano, né? Isso foi dado num romance dela chamado A Barragem contra o Pacífico, que é o primeiro grande romance dela, em 1950. Mas essas experiências todas vão ser muito marcantes, né? Quer dizer, testemunhar a miséria nas colônias francesas, testemunhar a opressão colonial, né? E depois, ao ir, que ela vai para a França para estudar, né, para fazer a universidade, vivenciar, né? Primeiro, uma efervescência nos anos 30, ali, no final dos anos 30, depois a guerra, também é determinante, né, na formação dela, e em seguida, enfim, toda a ebulição social e política que vão acontecer nos anos 50 e 60. Né? Ela vive isso tudo de uma maneira muito imersa, né? Quer dizer, como uma protagonista disso tudo. Né? Ela também né, para falar justamente dessa questão colonial, né? Ela, em 1960, durante a sublevação argelina, né, contra a colonização francesa, foi uma revolta muito violenta, né, da Argélia contra a colonização, mas que teve o apoio, né, violenta justamente porque a França bloqueou todas as possibilidades de diálogo, né, e em 1960 um conjunto de intelectuais franceses assinam um manifesto pela libertação da Argélia, foi conhecido como o Manifesto dos 121, e que foi escrito muito provavelmente na casa da Marguerite Duras, né, por duas figuras que frequentavam o núcleo político que ela organizava lá, do qual participaram Edgar Morin, o Dionys Mascolo, o Maurice Blanchot, né, e justamente o Mascolo e o Blanchot foram os autores, né, desse manifesto. Então, vamos dizer, nessa forja, né, e tendo vivido 68 como uma revolta tanto contra um governo conservador, né, que vigia na França, e tanto também contra o Partido Comunista Francês, que na época era alinhado ao stalinismo soviético, né? E do Partido Comunista, do qual ela foi expulsa, como muitos outros intelectuais franceses nesse período. Então, nessa fogueira aí que ela vislumbra um mundo em decadência, e um mundo em decadência por uma tentativa de impor um controle, né? Algo que ela vai ramificar em várias dimensões da vida, né? Tanto o poder colonial, né, que vai aparecer nessas obras, India Song, que se passa numa Índia imaginária, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não corresponde exatamente à geografia, não tem nenhum esforço de realismo, mas que simbolicamente representa justamente uma classe colonial confinada atrás de muros e grades, e uma situação de extrema miséria espalhada por todo o resto da população, né? Então, isso é um pouco a configuração ali, e também em outras dimensões da vida, né? Quer dizer, ela vai tratar, inclusive, dessa dimensão de um controle, de um poder que tenta se exercer sobre as pessoas, os povos, né? Até na dimensão da escrita, né? Quer dizer, para ela, eu tenho uma citação que eu até coloquei
Não é essa que eu pus aqui. Mas o que eu acho interessante, né, quer dizer, que em uma entrevista que ela dá ali no início dos anos 70, né, falando justamente desse período, ela diz o que era, na verdade, para ela o fim do mundo, né? Quer dizer, o fim do mundo significava entender que a Europa era já um continente infértil, incapaz de gerar realmente algo novo, vivo, uma escrita, um pensamento, uma literatura e vida, né? Então, num dado momento, ela chega na seguinte fórmula, né? Ela diz: falo de esvaziar o homem, que ele esqueça tudo, para poder recomeçar, que ele renasce em si mesmo. Poderíamos, então, com uma extrema prudência, retornar ao conhecimento, claro, mas que ele não se torne jamais uma escolástica, uma exegese, nunca. Né? E para a escrita é isso também, né? Quer dizer, então a literatura dela é feita dessa liberação radical das tradições de controle que ela, inclusive, identifica com uma escrita masculina, né? Imposta. E ela vai tentar descobrir um jeito de, a partir da posição dela, esquecer tudo e fazer algo a partir do que ela chama de uma gramática elementar, né? Mas que vai tocar justamente o que para ela é fundamental, que é enfim, o que ela chama da noite interna, né? Quer dizer, é o fundo, o desejo no seu lugar mais feroz e desconhecido. Né? Então, para voltar à sua pergunta, né? Mas que eu acho que ela é por isso que eu escolhi esse título, né? A música do fim do mundo, porque eu acho que isso fala, né? Quando ela diz ali de um mundo que está se acabando, que já não é capaz mais de gerar, ela fala também de um mundo que já está mostrando sinais de esgotamento colonial, do ponto de vista da relação com a natureza, então a questão ambiental, que ela não nomeia assim, porque não é uma coisa do tempo, mas que já está colocado, é o fim de uma cultura patriarcal, né? As relações interpessoais, não é? Nas relações interpessoais, não é? Ela faz uma crítica das relações, uma leitura, pelo menos, uma leitura crítica das relações interpessoais, não é? Exato. Então, e tudo isso na forma, né, de uma espécie de canto, né? Porque, como eu acho que vai ter oportunidade de falar, quer dizer, essa obra ela é toda estruturada como música. E as músicas que aparecem são muito importantes, né? Então, nesse sentido, é a música do fim do mundo, algo que ainda pode soar hoje e nos falar daquilo que a gente está vivendo, e que ela viu isso lá nos anos 60 e 70. Né? Maurício, mas antes da gente entrar na composição dos livros da Marguerite, eu vi no seu livro que você fala que teve o seu contato com ela foi de uma paixão e embriaguez pela obra. Me conta uma coisa, como foi essa paixão? Se essa paixão ainda está vívida ou se hoje é um sentimento de memória ou é uma memória de sentimento? Como é que tá a sua relação? Como é que foi e como é que está a sua relação com a Marguerite hoje? Então, eu acho que assim esse apaixonamento que eu vivi ali, né, nos anos, né, que precedem e que atravessam, né, esse período em que eu pesquisei essa obra, né, essas obras, né, eu diria que foi ali, né, já faz um certo tempo, né, porque isso foi um doutorado que eu fiz entre 2001 e que concluí em 2006, né. Então, eu acho que o apaixonamento daqueles anos ele já não é o mesmo, né? Porque realmente eu até você observou, né? Quer dizer, eu comento ali que eu até minha sensação hoje, olhando para trás, é assim, é de que eu me vi completamente imerso e fusionado, né, com a obra da Marguerite Duras. E isso dá, eu acho que essa paixão ela transparece na escrita do livro, né? Isso muita gente que já leu na versão anterior da tese me fala, nossa, mas é um livro apaixonado, né? E eu acho que isso para mim
ao mesmo tempo que é algo que é um valor, né? Eu hoje consigo ter uma certa distância, mas ainda vivo, né, uma relação muito forte com a Marguerite. Continuo lendo, continuo falando, dando cursos, né? E então, ao mesmo tempo, foi possível, talvez, nesse momento, olhar para aquilo que eu escrevi, uma certa distância, e falar, não, isso precisa chegar ao mundo, que eu já consigo ser, vamos dizer, já Você consigo já não me pode falar misturar da tanto. paixão. Como é? Você já pode falar sobre a paixão. Exato. Até então Exatamente. estava muito presente, estava vivendo. Eu me sentia meio exposto, eu acho. Pois Agora é, não, agora já é uma exposição, mas de um Maurício que já se transformou, né? Já é outro. tá certo. Agora, ainda sobre o seu livro, eu pesquei que você fala, aliás, você diz que a obra traz ritmos de voz, fala do ritmo das vozes, dos ruídos, dos silêncios, tanto nos textos quanto no teatro e no cinema. O que esse livro nos conta sobre essa orquestração ou composição na obra de Duras? Então, é, essa essa questão, né, é crucial, né, na, na obra da Marguerite Duras, né? Ela diz, né, isso aqui é uma das epígrafes, assim, não é epígrafe não, mas que eu coloquei aqui na quarta capa do livro, né? Ela diz o seguinte, né? Já disseram muitas vezes que meus livros são feitos como a música é feita. E é sempre algo que me toca muito, tamanha a importância que dou à música. Se eu posso ter uma opinião, acho que é verdade. Em todo caso, para India Song livro e India Song filme, é verdade. Né? Então, um dos desafios que eu me coloquei, né, nesse estudo que eu faço, foi justamente de entender o que significava isso, né? Como é que um livro é feito como a música é feita? Como é que um filme é feito como a música é feita? Né? E o que eu fui descobrindo, e isso vem de uma intuição que me surgiu logo muito cedo, assim, no meu primeiro contato com essa obra, é que a música aparece aí não só numa forma estrito sensu, vamos dizer assim, né? Há muita música nessa obra, né? Então você tem peças do Beethoven, você tem temas instrumentais compostos, inclusive para o filme, né? A partir do que ela escreveu no livro, e uma série de obras assim musicais que participam da economia da obra, né? Quer dizer, tem funções assim muito importantes. Mas eu percebi que a música ia mais longe na estruturação dessa obra, né? Ela não era só essa música exterior, né? Ela existia uma música interna e que é feita por um trabalho muito detalhado, muito meticuloso e sobre os tempos, né, as durações e as sucessões de todos os eventos que acontecem na obra. Né? O que eu quero dizer? Há uma espécie de descolamento de todas as camadas que constituem a obra. É até mais fácil de pensar no filme, né, para entender o que é isso. Então, por exemplo, num filme, quando você vê um personagem caminhando em cena, você vai ouvir o som dos passos, se vai ter algum ruído ali, vai de alguma maneira construir o cenário, né? Construir aquela paisagem sonora. E aí quando ele fala, né, você vai ver e existe uma correspondência entre o que ele diz e o movimento da boca e tal. A Marguerite Duras, ela vai descolar todas essas camadas constitutivas de um filme, né? Então, os sons que incidem
eles são compostos, eles são escolhidos em função de um projeto narrativo ali, mas que não corresponde a isso que o Gilles Deleuze, escrevendo sobre ela, fala de um mecanismo sensório-motor, né? Quer dizer, que a gente ativa quando a gente vê um filme esse sistema, vamos dizer assim, em que a gente cola, né, o som e a imagem por uma memória, né, sensório-motora, e as coisas vão juntas, né? A gente não descola. E o que ela faz é o que ele chama de a verdadeira imagem audiovisual, em que cada elemento é composto, é juntado, né, é reunido, sem que haja essa fusão, né? E uma vez que isso acontece, tudo é colocado em questão, né? Quer dizer, então ela vai fazer isso não só nessa relação direta, assim, imagem e som. Então, o personagem aparece em cena, você ouve a voz, mas o rosto não se mexe. Quer dizer, a gente ouve a voz dele, é evidente que a voz é daquele personagem, mas não há a boca não articula as palavras, né? E ela vai fazer isso também com outros elementos, como a iluminação, o crescimento ou apagamento da luz, os diferentes movimentos. Tudo isso é coordenado já no roteiro, né, de uma maneira muito meticulosa, né, que, por não ter um vínculo, né, com uma representação realista, se torna algo muito similar a uma composição musical, né? Mas é uma música feita, né, uma orquestração, né, uso essa palavra, uma orquestração de sons, ruídos, vozes, luzes, a iluminação, os movimentos todos, né? Então é uma música interna, né, que atravessa toda a obra, que já está presente no livro, ou seja, ela escreve isso com uma consciência total, né? E que depois se torna também visível no filme, né? Isso, eu acho que é um trabalho, é uma das importâncias desse livro, porque essa obra ela pode parecer muito hermética se você não desvenda essas camadas, né? Mas uma vez entendendo as funções de tudo isso, é como se a obra se revelasse, assim, né? Você passa a ter uma espécie de chave, assim, nem ainda para chegar numa interpretação da obra, mas para que ela aconteça para você, né? Eu acho que é isso que esse trabalho que é isso que diz respeito, né? Essa ideia de uma orquestração, né? Vou reassistir o filme agora com essa leitura e explicação. A minha memória realmente era de uma obra muito hermética. Eu assisti, sei lá, quando eu tinha 20 e poucos anos. Sim, sim. Ela não é uma obra fácil porque tudo ali é novo, né? Quer dizer, Marguerite Duras, ela a cada filme, né? Ela realizou ali nos anos 70, um pouquinho antes, um pouquinho depois, são 19 filmes, né? E a cada filme ela praticamente reconfigura o dispositivo audiovisual, né? Quer dizer, a função que os sons vão ter, que as imagens vão ter, tudo é novo a cada obra, né? Então é preciso, enquanto se assiste, aprender o que a obra exige, né? Então é realmente um cinema, né? Muito exigente o que ela faz, mas que ao mesmo tempo, assim, como ela diz, né? Quer dizer, ela quis trazer tudo a uma gramática que ela chama de uma gramática elementar, né? Quer dizer, no fundo, se trata de trazer cada elemento constitutivo aí das obras a uma espécie de raiz, né? Quer dizer, uma espécie de grau zero, né? A partir do qual ela inventa, né? Mas é tudo muito diferente, né, do que a gente está habituado a ver. Então, há um esforço aí, que é o esforço que eu procurei fazer, né, e que muitas vezes é necessário para ver uma mediação, né, com o espectador
comum, né? Que não está necessariamente estudando a obra, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é muito desafiador mesmo. Muito bem. E agora, Maurício, uma última pergunta aqui. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, o programa é curtinho, não é? Me conta uma coisa. O- Esse livro é uma publicação revisada da sua tese de 2000, que foi escrita em 2006, né? Exato. Você me diz que a sua paixão pela Margarite agora já está com distanciamento. Eu imagino que você tenha alguma crítica ao trabalho que você fez. Por que, ao editar o livro, para lançar neste ano, aqui pela Alameda, você manteve o texto original? Você manteve o texto original, não foi? Por que essa Mantive. escolha? Olha, primeiro, que é isso, né? Quer dizer, bom, eu tenho um certo distanciamento, mas eu ainda me apaixono, assim, né? O último artigo que eu escrevi sobre ela foi sobre um filme chamado Césarée, que também, assim, foi uma descoberta praticamente, assim. Eu já conheci o filme, já tinha interpretado de alguma maneira, Uhum. mas de repente eu me dei conta de que não tinha visto certas camadas e que mudava tudo, né? E isso me lança de novo numa paixão, mas é isso, é uma paixão madura, vamos dizer assim, né? Não é uma paixão dos 20 anos, é uma paixão agora dos 40, né? Então tem isso. O que acontece é que passados, né? Foi 2006, né? Nós estamos passando 18 anos, né? Entre Uhum. um momento e outro, né? Ah, eu mudei, né? Quer dizer, eu mudei, eu descobri outras coisas. Outras coisas foram escritas, né, sobre a Marguerite Duras também nesse tempo, quer dizer, outras pessoas escreveram. E me recolocar na posição, vamos dizer, de revisar esse livro em função de tudo que eu aprendi desde então, ou que eu esqueci desde então, e tem isso também, né? Muita coisa que eu estava mergulhado naquele momento, hoje já não são os focos, meu foco de atenção principal, né? Significaria, talvez, protelar essa publicação por mais, sei lá, um ano ou dois, e uma tarefa impossível, na verdade, porque a coesão, né, do texto, e eu acho, inclusive, isso é interessante, né? Em muitos momentos eu me admiro com o texto, falo, nossa, que ideia incrível que eu tive naquele momento, que eu tinha me esquecido, e aí eu me lembro Uhum. de mim mesmo. Mas eu acho que, numa certa medida, vale aquilo que o Roland Barthes diz sobre o autor, né? Quer dizer, o autor ele morre do momento que ele escreve e aí entra justamente o papel do leitor, né? Então, nesse momento que eu pego esse texto, já faz aí uns 2, 3 anos que eu falei, não, agora eu vou realmente publicar, eu peguei, li, fiz uma revisão detalhada com outras pessoas, a editora e tudo mais, em vários momentos, né, eu falava, putz, hoje eu faria diferente, né? Mas reconhecendo que a coerência daquilo que estava escrito ali, né? Uhum. E pensando isso, né? Quer dizer, que eu mexer nisso agora seria uma espécie de traição com o autor que escreveu essas linhas, que já não sou eu, né? Sou eu naquele tempo, né? Então eu fiz um pacto de fidelidade comigo mesmo, assim, e falei não, eu preciso manter isso porque de outro modo primeiro que eu vou me perder, né? Porque eu vou querer mexer num tecido que está todo coeso e eu sei o trabalho que deu, né, de fazer isso. Uhum. Outro é que uh, e outro é que realmente significaria um autor interferir no outro, né, na obra de outro. Então, é o leitor de agora mexendo naquele autor que morreu, que fez lá. Mas isso não significa, claro, assim, né, que eu falo assim, parece que faria tudo de novo, né, tudo diferente. Não é isso. Algumas coisas, né, alguns elementos eu mexi pontualmente,
algumas questões, eu dei uma... afinei algumas ideias, afinei algumas formulações, né? Limpei um pouco, eu tinha ali uma linguagem que eu usava muito a repetição, intencionalmente, inclusive, mas agora eu dei uma amenizada nisso. Então, quer dizer, tem uma série de alterações pontuais, né? Mas é o que eu falei, quer dizer, seria impossível refazer o livro hoje, depois de tudo que passou. Dá vontade de ver daqui a alguns anos, talvez, o livro sobre o Maurício desse romance maduro. Muito bom. Ô, Maurício, a gente fica por aqui. Eu vou pedir para você mostrar a capa do livro. Ah, sim. Que nós Aqui. acabamos. Olha aí. Imagino que ano que vem a gente vai ter algum evento de lançamento aí. Sim. Talvez ainda. Eu estou organizando, querendo fazer algum esse ano ainda, né? Mas eu vou. Será informado oportunamente. Acho que no início de dezembro vai fazer pelo menos um primeiro evento. Sensacional. Então ficamos no aguardo. Maurício, muito obrigado. Eu agradeço, João. Muito obrigado. Já estamos aguardando aqui pelo lançamento em São Paulo também. E aguardando o seu próximo livro. Maravilha. Se você lê um, lê dois, a gente quer ler o terceiro. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.